Meus amados irmãos, eu vos saudo com a preciosa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Venho nessa noite com imensa satisfação saudar-vos com a preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E o assunto que eu quero divulgar através desse comentário em que vamos fazer é sobre os 7 selos. As pessoas comumente dizem que Deus é tão bom que jamais castigaria qualquer seres humano de maneira cruel, dizendo que isso não está de acordo com o ser e o caráter do Senhor. Mas, porém, irmãos e queridos ouvintes, as Escrituras mostram que as tais estão equivocadas quanto ao seu conceito de Deus e também de seu amor e de sua justiça. O Senhor é bom, é amor, é bondade. Isto, meus amados, é verdade. Porém, não podemos esquecer que não é na mesma medida em que Ele é tudo isso. Tudo isso também é a sua justiça. E Ele jamais deixará um pecador impune. A Bíblia diz a respeito disso e afirma que Deus criou o inferno e preparou para lançar lá todos os que desobedecem os seus mandamentos e a tua vontade. Portanto, ninguém escapará do seu juiz. Todos terão que prestar conta e serão julgados e condenados por Ele, se não se arrepender. Nos capítulos que nós vamos ler sobre o livro de Apocalipse, nós vamos entender sobre a grande tribulação. Uma maneira geral que destacamos a figura do anticristo. Nesse período, nós vemos a bondade e a misericórdia do Senhor para com os seus. Quando, antes de iniciar o domínio satânico na terra, os salvos serão arrebatados e estarão anos de intensa tribulação na terra, nós estarão gozando da presença de Deus. Por isso eu te digo que vale a pena ser fiel. Vale a pena aceitar a correção do Todo-Poderoso. Vale a pena sermos obedientes à tua palavra. Porque nós vamos estar gozando da presença do Senhor Jesus em paz, em alegria e em júbilo. Porém, meus queridos, amados e ediletos ouvintes, nós percebemos a sua ira.
quando nesse período a terra haverá dor, sofrimento, pelo derramar do seu juízo sobre os homens. Por isso, meus amados irmãos, neste capítulo que nós vamos falar do Apocalipse, sobre essa revelação do juiz, do Senhor, sobre a terra, você vai com muita atenção verificar isto. Por exemplo, a ira do Cordeiro. O apóstolo João, em suas visões, ele é arrebatado até o céu e passa a receber uma revelação fantástica de conhecimentos e acontecimentos que ocorrerão no cenário celestial. E quem tem a repercussão na terra, ele vê na mão de Deus um livro selado com 7 selos. E esse é de grande importância porque traz uma revelação de um futuro para a humanidade. O vidente João percebe que a magnitude desse livro não haverá ninguém que pudesse tomá-lo nas mãos do Altíssimo e abri-lo. E nesse momento ele começa a chorar muito, numa atitude desesperadora de frustração e angústia. Porém, foi dito a ele para que não lamentasse tanto, pois havia um que poderia tomar o rolo na mão do Senhor Deus. E esse o anjo ele diz para João: é o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Ele é digno de abrir o selo. E quando o apóstolo olha, meus queridos, vê Jesus como um cordeiro que toma o livro daquele que estava sentado no trono e começa a quebrar os selos. Na medida que são rompidos os seus conteúdos e revelados, esse rolo ou livro guarda profecia escatológica do juiz de Deus sobre a terra. O período desse juiz vai do arrebatamento da igreja até o início do milênio. Porém, a maioria dos estudiosos crê que desencadeará da ira de Deus com a abertura dos selos e se dá precisamente na segunda metade da grande tribulação. Os 6 primeiros são em ordem acessível e o 7º anuncia as trombetas, que eu disse no vídeo anterior a esse, que eu postei um sobre as taças e postei outro vídeo sobre as trombetas de Deus. E o primeiro livro, o primeiro selo, quando abre o primeiro selo, que o cordeiro quebra o primeiro selo, aí nós conseguimos interpretar que na Roma antiga, em outras nações poderosas, os generais conquistavam as vitórias
que era de costume de se aprontarem com vestes militares de gala e chegado à cidade montado em um cavalo branco. Esse ato, meus irmãos, significava para que o povo ovacionasse o rei e os seus deuses pela conquista. E nessa visão, João contempla um cavalo branco e um cavaleiro, com um arco e com uma coroa, e saiu vitorioso para conquistar, que simboliza um triunfo. Muitas pessoas acreditam que esse cavaleiro é o Senhor Jesus e que o cavalo branco representa a realeza divina, principalmente porque é dito que ele saiu para vencer. Não podemos deixar nos enganar por cores, títulos, situações, prosperidade. A Bíblia diz que uma das táticas de Satanás é transfigurar como anjo de luz. Quem fala isso é o apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 14. Portanto, esse cavalo e esse cavaleiro não é o Senhor Jesus, e sim o anticristo, que trará uma falsa paz. E depois do arrebatamento, a igreja triunfará na terra. É dada a ele uma coroa, significando que reinará, e um arco, que indica que o seu reinado terá um começo e um fim rápido. Pois embora saia imponente como um conquistador, falta-lhe a flecha. Não tem armas de ataque. Olha o que o apóstolo João cita aqui em Apocalipse capítulo 6 e no versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Tá vendo? Ele tinha o arco, mas ele não tinha a flecha para colocar no arco. Então quer dizer que o seu reinado será muito, muito rápido. O segundo selo, queridos irmãos, nós conseguimos verificar um cavalo vermelho, que está em Apocalipse capítulo 6 e no versículo 4, que diz assim: e saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dada que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Esse cavalo traz em seus lombos um cavaleiro com uma grande espada que refere-se guerra. Geralmente, vermelho simboliza vingança, sangue, guerra. Quando o segundo selo é aberto, a paz é tirada. Parece o acontecer dessa espécie a guerra civil, pois o homem se ataca uns aos outros. E há muita morte, há muita carnificina, haverá violência sem igual, pecado e violência. Ainda há uma certa tranquilidade, porém,
Quando o Senhor abrir o segundo selo, haverá universal desconfiança, conspiração e carnificina. Ele tem uma grande espada nas mãos. No grego, essa arma não se refere a um instrumento bélico de guerra, mas sim um sacrifício. Espada para sacrificar significa um instrumento de sacrifício. Significa que os que não aceitarem o pacto com o iníquo será morto, será sacrificado. Aleluias. Aleluias. E no terceiro selo, nós já vemos um cavaleiro preto. A palavra de Deus chega a dizer, no capítulo 6 de Apocalipse, no versículo 5, no capítulo 6 e no versículo 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, vi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado um que tinha uma balança na mão. E vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifica o azeite e nem o vinho. O cavalo preto, meus queridos, ele traz em suas mãos uma balança. Esse cavalo que representa o cavalo preto, ele traz um racionamento. Após uma guerra sangrenta e violenta, trazida por esse cavaleiro. Aliás, o cavalo anterior trouxe uma guerra, o cavalo vermelho. E agora esse cavaleiro chega na humanidade que passa por um momento de carência, de carestia, de necessidade. Porque eles traçaram uma grande guerra, eles traçaram uma grande peleja. E a história nos mostra que o resultado dessa guerra são terríveis. Corpos mutilados, sangue espalhado na terra, dor, gemidos, vidas destruídas e, consequentemente, escassez de alimento. Não será diferente nesse período. Tudo será racionado. A fome será intensa. E só será entendido aquele que tiver a marca da besta. A balança significa que tudo será medido por peso e avaliado. O azeite, que foi citado aqui nessa palavra, e o vinho será um artigo de luxo. Por isso, não danificam. Pode significar que os ricos continuarão gozando do luxo, apesar
da horrenda carécia que o mundo vai enfrentar. Nesse caso, os poderosos se fartarão e os pobres padecerão necessidade. Nesse período, de maneira mais intensa, continuará uma imensa desigualdade social. A discriminação e a opressão aos mais fracos. Isso pode ter tanto uma importância e também uma imposição do anticristo, quanto uma providência de Deus, para que Deus não destrua, ou seja, não seja destruído qualquer um desses casos. A vantagem de Deus é que prevaleça sobre todas as coisas. Deus irá sustentar os que estiverem em oposição ao governo do anticristo, os que não tiverem as suas marcas, a marca do anticristo na mão ou na testa. Essas pessoas terão o cuidado do Senhor nosso Deus. Aí o apóstolo João abre o quarto selo e ele consegue, meus queridos, contemplar no capítulo 6 e no verso 8 do Apocalipse. Ele fala assim: e olhei, e eis que um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte e Inferno, e o seguiam. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com peste e com feras da terra. O vidente João, ele deslumbra agora um cavalo amarelo e sobre ele um cavaleiro que tinha o nome de Morte e Inferno, que acompanhava. Sem sombra de dúvida, simbolizava a morte. Amarelo é uma cor pálida. Diz que da pessoa que está doente, que ela está amarela, anêmica, sem sangue, sem força. É isso que nos fala o amarelo, queridos. O que percebemos aqui é que depois da escassez de alimento vem as doenças. As pessoas estão fracas. Não há muito podridão que ocasionará uma epidemia, peste e doença. Você acha que esta pandemia está assolando? Você acha que ela é assustadora? Tem pessoas oprimidas dentro das suas casas, outras depressivas, por causa do caos que estamos enfrentando na era presente? Você pensa que isso tem pelo menos a sombra da aparição do dia que está revelando aqui o apóstolo João? Aqui o apóstolo João está revelando que peste e doenças terríveis irão assolar a nação. Muitos morrerão de fome, outros por doenças e alguns por animais ferozes. Havendo grande metade, a morte cavalgará, matando e destruindo. Atrás dela vem o inferno, recolhendo
tudo. Porém, o seu poder de destruição é limitado. Só poderá atingir a 4ª parte da terra. As 4 formas de castigo acontecem em ordem. A fome, resultado pela espada. A peste que vem da fome. E a destruição da vida pela peste. E com a reeducação da população, a multiplicação das feras. Finda-se a abertura desse selo e a atuação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Serão o dia do horror. Aquele que estiver na terra, porém os salvos estarão regozijando no Senhor. Então, queridos, será um dia que ninguém quer passar. Eu não quero estar na terra para contemplar esses acontecimentos. Eu não quero estar aqui. Eu tenho certeza que eu posso estar falando com pessoas que também não querem estar aqui. Porque aqui, aí abre o 5º selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aqui o 5º selo já está falando dos mártires debaixo do altar. Ao ser aberto este selo, nenhum cavalo ou qualquer outro animal saiu. Mas João vê as almas debaixo do altar de Deus, de pessoas que foram mortas por causa do testemunho e que clamavam por vingança para aqueles que afirmavam estarem as almas adormecidas ou totalmente inconscientes. Esse versículo derruba por terra tal argumento que essa vida que clama, essas vidas aqui debaixo do altar, que clama, são aqueles que durante a perseguição do anticristo, na grande tribulação, não negaram ao Senhor, mas se manteve firme nas suas convicções, confessando a Cristo como Senhor e Salvador. Eles não aceitarão a marca da besta. E pegaram esse testemunho como exemplo de vida e pagaram com as suas próprias vidas. Parece que havendo um contraste entre a súplica deles e a oração de cristãos tipo Estevão, na qual que ele pede para que os seus agressores sejam perdoados. A verdade é que realmente os perseguidores que afligem com sofrimento sobre o Senhor Jesus terão seus galardões. Estevão e outros mártires não sabiam o fato em que estava fazendo. Ou seja,
não compreendia que Cristo era o Filho de Deus. Os que estavam fazendo isso com Estevão não tinham essa ciência. Os seus seguidores eram justos. Embora isso não examina pecados. Porém, no caso dos inimigos da grande tribulação, tinha um acontecimento do que estava fazendo, pois blasfemava contra Deus e afrontava o Todo-Poderoso. Estevão pediu que os seus agressores não fossem punidos, porque eles não conheciam Jesus, eles não sabiam quem era o verdadeiro Deus de Israel. Estevão teve essa concepção de rogar a Deus pelo perdão deles. Os seus seguidores, os que seguiam Estevão, era justo, acreditava na verdade, conhecia o Evangelho, conhecia a palavra de Deus. Mas os opositores não. Os opositores estavam sobre o domínio das trevas, ou seja, pelos conceitos do Sinédrio. Por isso é que o justo recebe o castigo divino, porque o justo sabe o que eles estão fazendo para merecer isso. Essas almas clamam por vingança, não tanto por elas, mas para que a justiça de Deus seja feita e ele seja horrendo. Esses mártires, sem dúvida, haviam orado pelos seus perseguidores, sem resistir, mas sabiam que a ira de Deus, por fim, tinha que cair sobre eles, que eles tinham que verificar a sua justiça, castigando aquele que não se arrepender. Parece que há uma demora para essa vingança, mas o dito a eles que deve ser de esperar mais um pouco, pois há outros que se ajuntarão a eles. Eu sei que nesse mundo tem muitas pessoas injustiçadas. Eu sei que vocês têm orado para os seus opositores. E Deus acha isso muito precioso. E até concede o perdão. Mas a misericórdia de Deus é pura. E ela não deixa que os impunes, os escarnecedores, continuem impunes. Então essas almas aqui debaixo do altar, elas não clamam para que Deus matem os seus inimigos. Eu digo para você não orar para Deus matar o seu inimigo, para Deus fulminar os que te perseguem, mas para que a justiça de Deus se manifeste na sua vida. E a justiça de Deus, ela é pesada com justiça, com dignidade. Ela não pesa mais para o lado do pecador, nem mais para o lado do justo. Ela pesa na medida certa. E quanto isso, abre-se o sexto selo. O apóstolo João, ele consegue contemplar o sexto selo sendo aberto. Aleluia. E no sexto selo aberto, ele vê um sinal no céu. E quando esse selo é aberto, o apóstolo vê
uma expectação do universo a ser abalado pelos caos, através de uma série de fenômenos naturais. Ocorrerá um grande terremoto que fará tremer toda a terra. O sol se enegrecerá, a lua se tornará em sangue, as estrelas cairão dos céus e os céus se enrolarão como um pergaminho, e os montes e as ilhas serão removidos. Imaginemos o horror que será nesse dia, meus irmãos. Em linguagem profética, o Apocalipse é uma indicação do fim do mundo. Com certeza, esses acontecimentos chamarão a atenção de todos os moradores da terra, que em momento de terror, eles entrarão em desespero e pedirão as suas própria morte, e entenderão que isso vem da parte de Deus e que chegou o grande dia do Senhor derramar da sua ira sobre aqueles que ousavam desafiar o Senhor, zombar dele, perseguir o seu servo. Tremerão e tentarão se esconder do Senhor e do seu Cristo. O caos é total, pois até um tsunami abalou as estruturas do homem. O que se dirá um tremor na terra que mude as montanhas e as ilhas de lugar? Essa ocorrência catastrófica só corrobora, porque está escrito na palavra sobre o grande dia da sua ira. Vejamos o que diz na profecia de Egeu, Egeu capítulo 2 e no versículo 6. Egeu diz assim: ainda uma vez, dentre em poucos farei abalar os céus e a terra, o mar e a terra seca. Imagina, o mar, imensidão de água, vai secar. Talvez eu estou falando com pessoas que não acreditam nessa existência. Talvez você vai esperar para ver, mas eu não quero esperar para ver. Eu acredito que tem pessoas do meu lado que também não querem esperar para ver. Porque não foi um, nem dois, nem três profetas que disse isso. Se você for olhar no livro de Isaías, capítulo 34, versículo 4, você vai topar Isaías falando: porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Imagina. Aí depois ele fala no capítulo 13, Isaías 13:10, ele fala assim: e todo o exército do céu se gastará, e os seus céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, e cai a folha da vinte, e como cai o figo da figueira. Olha o que Isaías está falando. Aí a gente pensa, mas será? De repente o Jeremias está no mesmo espírito. Jeremias 4, versículo 24 e 26. Ele fala assim: observai os montes, e eis que estava tremendo, e todos os unteiros estremecia. E vi também que a terra
ficou fértil e era deserto, e que todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor e diante do furor da sua ira. Meu Deus do céu, meu coração chega a arder com essas palavras. E Jesus complementa em Mateus 24, 29. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Olha o que Jesus disse em Mateus 24, 29. Então, meus queridos, nessa visão, é patente o domínio de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza e tudo que está sobre o seu comando. E quando Ele quer, o universo inteiro se torna nesse dia. Haverá terrível ordem, pânico mundial. Quando Deus quer, o universo se curva, porque Ele criou tudo isso no poder da tua palavra. Esses sinais na natureza não devem ser entendidos de forma figurada, e sim literal. Existem muitas pessoas e até mesmo cristãos que gostam ou se sentem à vontade de brincar com o Senhor, de rir, ridicularizar o seu ser. Porém, nós percebemos esse relato que ele não deve ser levado em brincadeira. É um papo sério que eu chego através desse YouTube até você. É Deus tremendo. É um Deus justo e não toma o culpado por inocente. A cobrança vem, e quando chega de todo terrível, ninguém pode suportá-lo. Mas aquele que confia nele não se abala. Tem confiança de que em suas mãos estará seguro. Aí nós vamos já encerrando com o 7º selo. O 7º selo fala de silêncio. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Na abertura do 1º selo, houve muito barulho, som, clamores, agitação. Porém, ao ser aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Também parece 7 anjos que estão diante do altar, que recebem trombetas. Esse silêncio está relacionado às orações dos santos. Todos os céus pararão e prestarão atenção. Uma cena que se desenrola. Um anjo com um incensário de ouro na mão, com muito incenso que se misturou com a oração dos santos, e a fumaça que subiu até Deus com cheiro suave.
É gratificante para os servos do Senhor saber que as suas orações estão entesouradas para que um dia específico que elas fazem o céu inteiro calar e prestar atenção. Com certeza está ali a súplica sincera, cheia de unção. Em seguida, o recipiente de ouro, cheio de fogo do altar, é derramado sobre a terra. Significa que a justiça de Deus será feita. Com certeza ali estão a súplica dos mártires da grande tribulação, junto com a oração de todos os santos. Note-se, então o silêncio é rompido por vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Isso nos mostra o valor que tem a oração do justo. Os anjos se preparam para tocar os seus instrumentos. E havendo aberto, esta é uma palavra fiel. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Louvado seja Deus. Ouvintes, todos esses relatos sobre o Apocalipse não é para te amedrontar. Eu quero que você entenda que Deus tem um chamado especial para a sua vida. Você não precisa se amedrontar. Você precisa apenas acreditar na força soberana do poder de Deus. Hoje o Senhor te concede uma oportunidade para você se safar da ira que está por vir sobre os opositores da palavra de Deus. Eu espero que você não se oponha, porque Deus te vocacionou neste dia para a salvação. Se você quer ser parte dos que vão estar regozijando no céu com o Senhor mediante esses acontecimentos, diga: eu quero se safar dessas catástrofes. Deixe o seu comentário embaixo e eu estarei fazendo contato contigo. Deixa o seu número do seu WhatsApp. Estarei chamando você para monitorar a sua vida espiritual, inserir Jesus na sua vida, inserir Jesus na sua família. O meu intuito não é ser destaque nesse canal. O meu intuito é colocar a ciência da salvação e a ciência da condenação sobre todos os meus ouvintes. No mais, meus queridos, eu só te agradeço pela sua atenção. Que Deus possa rica e abundantemente abençoar a sua vida. Querido Deus e bendito Pai, obrigado pela vida desse meu querido ouvinte que acaba de ouvir a tua palavra. Abra o coração desse meu amado e querido ouvinte para que ele seja, meu Pai, resgatado da ira que está por vir. Não queremos se opor, papai, mas queremos conscientizar que todos que ficarem do lado da oposição terão as suas condenações e serão brutalmente julgados com o ímpio e todos os opositores. Muito obrigado por essa oportunidade. Ouvintes, Deus o abençoe. Quem tem essa satisfação sou eu mesmo, seu irmão em Cristo.